Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Que as bênçãos do Pai Celestial, a energia do Mestre Jesus e a companhia dos bons espíritos favoreçam o nosso interesse e entendimento acerca do tema que iremos reflexionar nesta manhã. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre lei de destruição e as guerras. Qual a diferença? A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: se alguma guerra deve promover o homem, esta é contra si mesmo, substituindo o seu lado sombra pelo lado luz. Nossa base evangélica vem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Narra o evangelista: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Evidentemente que Jesus não falava apenas do templo físico de Jerusalém, que mais tarde, por volta do ano 70, seria destruído pelos romanos, mas falava essencialmente do templo espiritual que ele representava e que deveria ser, em breves dias, crucificado. A base doutrinária nos vem do Livro dos Espíritos, parte 3ª, que trata das leis morais, capítulo 6, que aborda a lei de destruição, nas questões 728 e de 742 a 745, cujo subtema é guerras. Iniciemos buscando o sentido da palavra destruição. De uma certa forma, causa estranheza Jesus falar sobre a destruição do templo de forma tão calma e profética. Mas é que o mestre compreendia, em sua real dimensão, a lei de destruição como uma lei natural. A destruição aqui não deve ser entendida no sentido de eliminação, de aniquilamento, de ruína ou de morte. A destruição a que Jesus se referia e a destruição permitida por Deus enquanto lei natural significa renovação. Renovação significa recomeçar, fazer de novo e melhor, consertar,
algo que está com defeito. E nós precisamos entender que no universo tudo se renova, ou seja, tudo se altera para melhor. Desde o átomo que se altera para formar novas moléculas, até as grandes galáxias que se alteram para fazerem surgir novos astros. Do ponto menor ao ponto maior, tudo se renova para o bem. Vejamos alguns aspectos históricos desta lei de destruição. Por exemplo, fala-se de pandemias, do ponto de vista histórico, desde 1320 anos antes de Cristo. Na Bíblia, mais especificamente no livro de Samuel, há uma passagem que menciona oferendas de camundongos de ouro feitas na Arca da Aliança com o objetivo de acabar com a disseminação de doenças que estavam associadas aos ratos. Entre os anos 541 e 544, houve a pandemia de peste bubônica, também transmitida pelo rato, durante o reinado do imperador Justiniano I. Mas de todas as pandemias, talvez a mais terrível tenha sido a peste negra, que assolou a Europa no século XVI e cujo número de óbitos, de mortes, segundo os historiadores, varia entre 75 e 200 milhões de pessoas. É claro que nós não podemos esquecer a recente pandemia da Covid-19, que teve seu auge no ano de 2020, com número de mortos estimados em 15 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas você deve estar se perguntando: é preciso que morra tanta gente assim? O que dizem os espíritos superiores sobre essa mortandade? Relembre, meu amigo, que na questão 728 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: é lei da natureza a destruição? E os espíritos responderam: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, algo que nós havíamos falado anteriormente. Toda perturbação em relação a este assunto antes de Jesus foi por falta de conhecimento espiritual sobre a vida. Não se sabia que a vida continuava. Achava-se que quando o homem morria, acabava tudo. Morria de morte natural ou de morte não natural. Naquela época havia muitas guerras, muitas invasões. Mas agora, depois da passagem de Jesus entre nós, todos nós já sabemos como viver a existência. Nós não temos mais desculpa nem pretexto de ignorar esse processo de renovação
do Espírito que se dá a cada vez que ele reencarna e, pela desencarnação, pela morte, segue seu processo evolutivo. Mas observe que, apesar de nós termos recebido toda a informação de Jesus durante sua passagem sobre a Terra, o próprio Mestre prometeu que enviaria um outro Consolador para ficar nos ensinando eternamente, andando conosco para enriquecer a nossa consciência. E esse Consolador chegou na forma de uma doutrina, a doutrina dos Espíritos, trazendo conceitos que nos fazem lembrar a mesma doutrina de Jesus. A vida grosseira dos seres vivos só se justifica antes do despertamento espiritual. Com Cristo no coração, tudo muda. Tudo se transforma, tudo cresce. Pensemos bem. Se Deus é justiça, se Deus é amor, se Deus é toda bondade, como ele consentiria na morte em massa, como aquela que sucede aos animais que ele mesmo criou, para a satisfação e regalo dos homens, sem um objetivo maior para a vida que comanda a matéria? Veja que para alimentar a humanidade, quantos animais são mortos para que a humanidade se mantenha alimentada? Deus está vendo isso. Deus conhece a razão disso. E ele só deixa acontecer porque é necessário para a existência, para a vida das criaturas. Agora, quando nós pensamos no homem, no ser humano, a gente precisa entender que este morrer, esta destruição, é nascer para outra dimensão que é melhor que a dimensão anterior, principalmente quando se morre para uma finalidade maior, ou por uma finalidade maior. Você pode perguntar, e as guerras são necessárias? O grande Raul Teixeira disse certa vez: quem é que não se aturde ao ouvir falar de guerras? É uma tragédia da humanidade. As guerras representam o esvurmar. Esvurmar significa retirar o pus, a coleção purulenta, dessa infecção interna que a alma carrega em si. Que infecção interna é essa que a alma carrega em si? Todos os erros e as imperfeições acumuladas no périplo das reencarnações. Diz o Raul, todas as vezes que nós não estamos em paz conosco, a nossa tendência é derramar esse produto, esse pus, produto da nossa intimidade, no ambiente em que estamos e sobre as pessoas que nos cercam. Aí temos sementes de guerra. Olha que interessante. Todas as vezes que a maldade do homem é derramada
sobre a face da terra, sobre as outras pessoas, invariavelmente vem a guerra. É só nós percebermos, por exemplo, essa guerra que está tendo entre a Rússia, envolvendo a Rússia, a guerra lá entre países do Oriente Médio. Rússia e Ucrânia estão guerreando seguramente por motivos fúteis, incompreensíveis para quem tem Jesus no coração. O que nos apavora nas guerras, diz o Raul Teixeira, é a impiedade, a crueldade, o massacre, as explosões, o bombardeio, a pouca possibilidade de defesa que as pessoas têm. Vejo a guerra entre Israel e o Hamas. E diz o Raul, parece que é uma obrigatoriedade em matar, em destruir. Construções que o tempo demorou a fazer, que os homens demoraram a erguer, diz o Raul, se esboroam, se acabam, se destroem, num só bombardeio. E hoje, lamentavelmente, nós temos as guerras transmitidas ao vivo e em cores através dos meios televisivos. E isso é terrível. Nós ficamos então a pensar, de onde vem essa força demoníaca, patética, que de repente toma conta da criatura humana como se fosse um surto, uma doença? Quando a gente pergunta de onde vem, a resposta é: tudo isso provém das entranhas da própria criatura. É o próprio homem quem pensa e faz a destruição. O mundo físico não faz guerras. As árvores não fazem guerra. Os minerais não fazem guerra. As águas não fazem guerra. Mas você pode dizer assim, e os vulcões, os terremotos, os maremotos? Não são uma espécie de guerra? Eles provocam destruição, mas com o objetivo de um ajustamento planetário para o nosso bem, para o equilíbrio determinado pelas leis de Deus. A natureza, quando se revolta, e vamos colocar esse revolta entre aspas, ela tem um fim único de reajustar todo o sistema planetário. Mas as guerras não, feitas deliberadamente para o homem, elas não cumprem finalidade de equilibrar, fazer o ajustamento planetário. Vejamos agora o que diz o Livro dos Espíritos sobre as guerras. Na questão 742, Kardec perguntou: o que impele o homem à guerra? Responderam os espíritos: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, duas causas apontadas de imediato: a predominância da natureza animal e o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem: o do mais forte. O mais forte sufocando o mais fraco, destruindo o mais fraco. Por isso é que, para tais povos,
O estado de guerra é um estado normal. À medida, diz os espíritos, ou disseram os espíritos, à medida que o homem progride, e ele progride moralmente, intelectualmente, materialmente, espiritualmente, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Porque ele, o homem, lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Eu não sei se você vai achar estranho, porque eu achei estranho os espíritos dizerem, fazendo a guerra com humanidade, com sentido humano, quando a sente necessária. É meio esquisito isso. Mas depois eu pensei, se um país, porventura, é invadido por outro, por uma cobiça qualquer, vai precisar entrar em guerra com o invasor para defender a sua gente, a sua terra, o seu povo. Eu creio que é isso que os espíritos estão querendo dizer em fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. O espírito Miramês, no capítulo 28 do volume 15 da obra Filosofia Espírita, comentando essa questão 742 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: os povos belicosos, os povos que gostam de guerra, são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos, uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. Olha que interessante. Que caracteriza um povo que gosta de viver guerreando? Ele é atrasado espiritualmente. Não tem a menor noção do que significa ser fraterno, reconhecer os outros como seus irmãos. Ele não tem a menor noção dessa caridade que o Miramês está dizendo, e que as criaturas são ligadas pelos fios do amor, em nome da caridade. E ele prossegue mais dizendo: as guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. Então ele está justificando a razão de algumas guerras entre os povos, exatamente tentando explicar o que disseram os espíritos, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária, fazendo a guerra. E o Miramês diz: somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. Não poderíamos dizer então que há uma justificativa para a guerra? Parece que sim, pelo menos se o objetivo for esse. Na questão 743, Kardec perguntou: na face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os espíritos responderam: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época, todos os povos serão irmãos. Olha que interessante. Então vai chegar um momento que a humanidade não vai precisar mais guerrear. Os espíritos estão dizendo que sim. Agora, para que isto aconteça, é preciso que essa mesma humanidade compreenda a justiça e pratique a lei de Deus, ou as leis de Deus.
E novamente o espírito Miramês, no capítulo 29 do volume 15 da obra Filosofia Espírita, faz um comentário sobre essa resposta que deram os espíritos à questão 743 de O Livro dos Espíritos. Miramês diz: as guerras desaparecerão certamente da face da terra quando os homens nela estagiados, ou seja, os homens que estão vivendo na terra, compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços das almas de boa vontade. É o mar de virtudes que está surgindo gota a gota, e a esperança nos faz sentir a sua realidade. Que resposta maravilhosa! Primeiro, porque ele diz que os homens deixarão de guerrear quando eles compreenderem o amor. O que é compreender? Compreender é basicamente atribuir significado. É o saber o porquê daquilo. E aí ele coloca uma outra condição. Em compreendendo o amor, os homens passam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei de Deus, aquela resposta que Jesus deu para o doutor da lei. E ele mostra como isso vai acontecer, qual é o processo. Quando houver um somatório de todos os esforços das almas de boa vontade em favor da paz. Gostaria de lembrar um trechinho da música do Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim. Se cada um de nós tiver certeza de que a paz do mundo começa em si mesmo e viver essa paz com o seu semelhante, muito provavelmente não haverá guerra. E o Miramês finaliza a resposta dizendo: é o mar de virtudes que está surgindo gota a gota, e a esperança nos faz sentir a sua realidade. Esse gota a gota significa dizer que é uma coisa processual, vai ser uma coisa lenta. É o convencimento, é o autoconvencimento de cada ser humano do seu papel na Terra, de que ele é um espírito encarnado, de que está na experiência corporal para progredir espiritualmente. Seguindo lá no Livro dos Espíritos sobre esse tema, na questão 744, Kardec perguntou: que objetivou a providência tornando necessária a guerra? E os espíritos responderam: a liberdade e o progresso. E aí Kardec desdobrou a questão. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Olha que interessante. O Kardec entendeu a resposta. Por que Deus permite ou tornou necessária a guerra? Mostrando a liberdade e o progresso. Ele diz: mas como a liberdade? O Kardec perguntou. Se o vencedor da guerra escraviza o vencido, como é que pode haver resultado de liberdade se há uma escravização? E aí os espíritos responderam: escravização temporária. Isso mesmo que você ouviu, escravização
temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Difícil de entender, né? Como é possível isso? Então o vencedor escraviza o vencido, esmaga o povo vencido, que vai precisar progredir mais depressa. Pelo entendimento da dor, pelo entendimento da perda, do sofrimento. E o vencedor, simultaneamente, também deve ter dentro de si alguma mudança espiritual. Sobre esta questão 744 do Livro dos Espíritos, o Miramês, no capítulo 30 do volume 15 da obra Filosofia Espírita, diz assim: desde quando não pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso. Porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Então, o sentido da destruição é a transformação. Nós vimos lá atrás, no início da reflexão. O Mirabeau está retomando isso a partir da resposta que os espíritos deram no desdobramento da questão 744. Os homens deixam de passar despercebidos, diz o Miramês, deixam passar despercebidos os caminhos do amor, de maneira que passa a surgir os roteiros da dor que, pelo sofrimento, os fazem entender a mensagem de regeneração espiritual, aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, já que não consegue amar o próximo, não consegue respeitá-lo, não consegue viver em paz, a guerra vem e traz consigo a dor, o sofrimento, as perdas, a destruição. E aí, a partir desse momento, o ser humano tem a possibilidade de começar a entender a mensagem de regeneração espiritual, como diz o Miramês. E vale a pena aqui nós lembrarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 46, quando o mestre disse: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Sim, porque em algum momento as pessoas, os povos, são tentados a fazer a guerra, principalmente quando essa guerra é por uma conquista material. Não vamos nos esquecer que é pela invigilância que caímos. Orai e vigiai, disse Jesus. Quando nós nos tornamos invigilantes, a nossa queda é fatal. Quando os seres humanos não obedecem, não atentam para as advertências espirituais, para a educação pelo amor, quando não entende, a disciplina vem através de processos rudes, de processos dolorosos. E a guerra, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar aquelas almas endurecidas. O espírito não deve dormir no que se refere à reforma interna, para não cair na armadilha das trevas. E o Miramês complementa a sua observação, dizendo: quanto à escravidão, se ela desapareceu em muitos lugares relacionados à força de trabalho humano, é fato que ela segue no campo dos bens materiais, escravizando com força e determinando cobiça noutros povos,
que pela guerra desejam se apropriar daquilo que ainda não têm. Isso é tão comum, guerra por isso. Desejar o que tem o próximo. Não tem escravidão, mas a cobiça continua. E um povo que quer conquistar os bens materiais de outro povo vai fazer a guerra, vai atropelar, vai invadir, vai matar para conquistar aquilo que está no seu objetivo. Na questão 745 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu, em proveito próprio? Responderam os espíritos: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Eu fiquei imaginando então essas criaturas lá do Oriente Médio, do Hamas, de Israel, da guerra da Rússia com a Ucrânia, todos esses mentores da guerra, essas criaturas que engendraram todo o processo das invasões, da destruição. Que compromisso tenebroso eles estão assumindo perante a espiritualidade. Quanto de expiação esses espíritos terão de experimentar no futuro. E o nosso querido Espírito Miramês, no capítulo 31 deste, volume 15 da obra Filosofia Espírita, assim comenta essa questão 745 do Livro dos Espíritos. Os países que suscitam guerras para proveito próprio são os grandes culpados e responderão pelos desastres que provocarem, dos flagelos que torturam os povos. E aí Miramês vai recordar uma frase de Jesus. Ele diz assim: dizia Jesus, é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. E aí o Miramês vai apresentar a justificativa de por que é que as pessoas agem assim, por que os povos agem assim. Ele diz: a ambição, quase sempre, é o motivo dos países famintos por dinheiro e bens materiais. Os que perdem a guerra, além da derrota e muitas perdas, ainda são surrupiados pelos vencedores, sofrendo expoliações de todos os tipos. Por simples conveniência, os opressores acham que devem fazer justiça pelas próprias mãos com os seus semelhantes, os quais já sofrem muitas necessidades. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu aos intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46. Então agora Miramês está citando o Evangelho de Lucas, 11, 46. Narra o Lucas. Mas ele respondeu, ele quem? Jesus, respondeu uma pergunta que lhe foi feita. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças.
mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Os fardos, os homens. Ou seja, os povos que expoliam o povo derrotado na guerra, que além de destruir as cidades, as casas, de destruir o sistema econômico, o sistema social, o sistema político, eles ainda fazem a pilhagem, levam tudo de valor que tem naquele país, naquele lugar. Aí o Miramês termina dizendo: eis o que fazem os países chamados desenvolvidos. Aqui chamamos de opressores. Eles sobrecarregam os ombros dos países pobres, colocando-lhes fardos pesados, mas nem com o dedo querem tocar nesses fardos. Veja, por exemplo, no continente africano. E as guerras são entre eles mesmos, mas houve época em que os europeus invadiram várias nações africanas e conquistaram e escravizaram o povo e surrupiaram as riquezas materiais do país. É sobre isso que o Miramês está falando. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, digo-lhes que somente a lei de amor é capaz de libertar as criaturas. Se algo devemos matar, deve ser o orgulho e o egoísmo. Esses monstros que dominam o coração dos povos e arruinam o sentimento de todas as gerações. Se alguma guerra precisamos fazer é conosco mesmo, com esse nosso lado sombra, que talvez clame, se agite em buscar o lado luz. Mas se nós conseguirmos derrotar o orgulho e o egoísmo que carregamos ainda dentro de nós mesmos, seguramente a paz no mundo reinará. Agradecer o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço